bem-vindos. O meu nome é Miguel Coco e estão no canal Geração de Mentes Empreendedoras. Este canal foi construído para contribuir para uma melhor comunicação de 1 milhão de pessoas em 365 dias. E como é que isso pode ser feito? Sozinho não é, de certeza. É com companhia, com a vossa companhia e com a companhia dos nossos convidados em conversas informais. E bem-vindos a este primeiro episódio, que é o primeiro episódio de Conversas Informais, e de todas as pessoas em que eu estive a pensar convidar para estarem aqui connosco, para falarem sobre a mente, sobre qualquer assunto que tenha a ver com o empreendedorismo, com a mentes empreendedoras, decidi convidar, senhoras e senhores, Fábio Lima, jovem empreendedor, que agradeço imenso o convite, Fábio. Obrigado eu pelo convite. Esta estreia é sempre alvo de algum mediatismo e agradeço por me ter escolhido a mim. Já nos conhecemos há alguns anos e sempre acreditaste no meu valor e no meu potencial, e acho que tenho todo o gosto de estar aqui e fazer parte deste projeto. Muito obrigado. Principalmente é realmente isso, não é? A geração de mentes empreendedoras o grande objetivo é falar sobre o valor das pessoas, porque a maior parte das pessoas que se calhar estamos a ver pensa, pessoas que têm valores especiais, parece que têm dons, não é? Mas cada um de nós tem o seu valor e cada um de nós tem potencialidades, e eu sempre vi em ti, e quando eu digo vi, não é bem ver, não é? É ver pelos comportamentos, não é? Nos comportamentos é que nós vemos como é que as pessoas funcionam. Porque nas palavras, nós sabemos que as palavras... Isso é um bocadinho volátil. As palavras, qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Eu acho que a base do sucesso e a base de uma mente empreendedora é o autoconhecimento. E aí existem diversas formas de nós nos conhecermos a nós próprios. Eu posso dizer que com 23 anos já atingi algum sucesso na minha vida, também já bati muitas vezes com a cabeça, mas as boas e as más experiências foram sempre fonte de conhecimento para eu me tornar uma pessoa melhor e para eu conseguir tirar coisas proveituosas dessas situações. Fábio, quando estavas a falar em sucesso, o que é isso? Porque muitas pessoas têm conceitos diferentes, não é? Às vezes, para muitas pessoas é ficar milionário, para outras... Para ti, o que é sucesso? O que é... Eu acho que o sucesso é momentâneo. É aquele momento em que nós nos deitamos à noite e que está tudo bem. Que não temos que nos preocupar. Porque hoje vivemos todos... ou temos que levar os filhos à escola, ou amanhã vai haver uma reunião muito grande que nós vamos ter que comparecer e temos que ter tudo preparado. E eu penso que termos consciência do nosso valor, do nosso potencial, que fizermos tudo o que havia para ser feito naquele dia, eu penso que esse é o sucesso, porque o sucesso é meramente momentâneo. Para algumas pessoas hoje tenho sucesso, para outras tive a vida inteira, e para outras tive insucesso nisto ou naquilo. Para mim tem que ser um sucesso, porque o sucesso tem a ver com a aprendizagem que eu tiro dessa experiência. Agora, quando falaste para algumas pessoas sucesso eu tenho a vida inteira, imagino que deves estar a referir a algumas pessoas em particular. Sim, claro que para os familiares mais próximos, para a minha mãe, para o meu pai, tenho sempre sucesso, independentemente de ser visível exterior ou não. E isso vem na mesma base, na base do autoconhecimento e da aprendizagem. E como tive sempre um acompanhamento muito próximo também dos meus pais em relação a isso, consegui me tornar uma pessoa em que valorizo esta especificidade claro, que vem deste saber viver todos os dias. Mas, por exemplo, estás a falar dos teus pais, da tua família, mas há outras pessoas, imagino que, não é? E nós já falámos, não é? Portanto, ao longo da tua vida tem havido outras pessoas que têm sido também, se calhar, têm feito um bocadinho esse papel ou... Não, tem. A aprendizagem que eu tenho com os outros, com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, até com crianças, me permitem ter esse sucesso. E às vezes para as crianças é muito fácil, elas olham para nós como uma referência. E sabermos influenciar as crianças é a base de conseguirmos influenciar um mundo futuro. Okay. Na minha opinião. Isto
Porque nas crianças está o futuro, e se houve alguém que apostou em mim quando eu era criança e que me tentou incutir valores, princípios, aprendizagens de diversas formas. E como é que aprendeste isso? Por exemplo, os valores e princípios, como é que foi para ti? Este autoconhecimento não foi fácil. Eu passei por uma fase muito complicada na minha vida, em que fui ajudado por várias pessoas. Uma dessas pessoas foste tu, foi por isso também que aceitei estar aqui presente hoje. E essa fase da minha vida em que eu não me identificava, não sabia quem eu era, e parecia que tudo o que eu estava a fazer corria mal. Não havia o tal sucesso, aparente ou não, ou interior, não existia por completo. Porque não me conhecia a mim. Deixa-me já dizer que isso faz parte também da minha vida, não é? Esses momentos realmente que nós às vezes não estamos perdidos, não é? Sim, esses momentos. Mas nesses momentos está a chave, e quando nós conseguimos virar a página e conseguir reformular-nos, ou renascer, esses momentos e essa aprendizagem toda que ficou para trás têm que ser encarados com essa seriedade. Se não tivermos um background das coisas más que fizemos ou das coisas boas que fizemos, podemos não conseguir voltar a repeti-las. Claro. Faz todo o ou sentido. Evitá-las. Claro, faz todo o sentido. Eu tenho um amigo meu que costumava dizer que porque havia alguém que falava e queixava-se muito e que tinha tido uma vida realmente muito difícil. E ele dizia: você é a pessoa melhor que existe, porque é uma empresa onde as ações estão baixas, tem tudo para aumentar, não é? E realmente mas é essa capacidade de ver não é muito fácil. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Mas isso, existem mecanismos, eu utilizo os meus. Por exemplo, eu utilizo muito a auto-hipnose. Tenho um dia ocupado, ou vou a uma reunião ou outra. Chego a casa, também vivo sozinho e tenho algum tempo para mim próprio, e decido investir esse tempo nessa aprendizagem. Chego a casa, relaxo 2-3 minutos e faço um briefing do que é que aconteceu na reunião, das pessoas com quem trato, porque o que é que nós estamos a falar? Quando se fala do sucesso, estamos a falar de comunicação entre pessoas. Okay. E essa comunicação temos que saber fazê-la. Existem pessoas com quem nos identificamos, pessoas que não nos identificamos, mas temos que saber com o que contar e antever isso. Há pessoas que lhe chamam o poder da dedução. Eu acho que é o poder da observação e conseguirmos reter, e existem vários mecanismos para isso, reter o que é que caracteriza aquela pessoa. A partir do momento em que conseguimos fazer isso, é muito fácil gerir toda a nossa rede de contactos, aumentá-la se for possível, porque temos sempre alguma coisa em comum com outra pessoa. E achar esses aspectos pode ser o que liberta a tensão. Imaginemos, estamos a fazer um negócio, estamos prestes a fechar, tens muitos candidatos ou uma entrevista de emprego, tens muitos candidatos para ver. Qual é a minha ideia assim que eu entro na reunião? Conseguir perceber alguma coisa com que tu te identifiques comigo. E para isso eu preciso me conhecer muito bem a mim e preciso te conhecer muito bem a ti naqueles 5 minutos de conversa que temos ali. Quando eu conseguir isso, se calhar nem sou o candidato com melhores qualificações, mas se calhar tu vais chegar a casa, vais virar para a tua mulher e dizer: epá, hoje conheci um tipo interessante, eu gostava que o conhecesses. E a partir daí criamos uma relação que me pode levar ou não a uma amizade, ou a essa proposta de emprego, ou fecharmos algum negócio. Eu penso que passa um bocadinho por aí. E a influência que nós temos noutras pessoas tem a ver exatamente com isto, com o poder que nós temos de observação para precisarmos esta pessoa, ok, valoriza isto, não valoriza aquilo, e sabermos, sem dúvida, quem nós somos. Porque sem isso não corremos o risco de entrar em falácia, em ser falsos, em parecer artificial. Porque o nosso objetivo não é fechar um negócio e parecer artificial. Não, nós temos que ser nós próprios, e ao sermos nós próprios conseguirmos fechar este ou aquele negócio. Mas ao sermos nós próprios, se calhar muitas pessoas não vão gostar. Mas essas pessoas que não gostam, é assim... Ou algumas pessoas, não é? Pronto, mas ao conseguirmos cativar essas pessoas, porque
conseguimos perceber o que é que as pessoas valorizam, conseguimos cativar esse bichinho que a pessoa tem dentro dela. Muitas vezes as pessoas desconhecem. A minha pergunta, se calhar, era mais: vão ver pessoas que não vão gostar, não é? E se calhar não é assim tão importante. Sim, eu penso que as pessoas... É assim, há pessoas que claramente nós não nos identificamos. Eu penso que não devemos perder muito tempo. A única coisa que podemos perder tempo com essas pessoas, que não é perder tempo, é porque é que eu não me identifico com esta pessoa? Então é mais uma coisa nossa. Exatamente, eu acho que tem a ver connosco e não com os outros. Não como é que os outros reagem connosco, mas como é que nós reagimos com os outros. Porque eu também partilho muito dessa opinião, que é que muitas vezes nós, em outras atividades que fazemos, não é? Aqui na geração de mentes empreendedoras, tem a ver com a nossa presença, quem nós somos, o que é que nós valorizamos. Porque quando nós estamos congruentes com isso, porque não é fácil, não é? Porque é uma variação, não é? É uma conquista, é uma coisa de dia a dia. Depois tudo é mais fácil. Depois há pessoas que se vão identificar mais, ótimo. Outras que vão se identificar menos. E está tudo bem, porque ainda bem que há diversos gostos e há pessoas que gostam de umas coisas, gostam de outras, não é? Sim, isso é sem dúvida importante. Depois há aqui uma coisa que é bastante complicado de nós vivermos um sucesso ou uma vontade de querer ter sucesso tão cedo. Eu falo por experiência própria. O que é que acontece? Vamos para uma reunião em que estão pessoas de uma faixa etária 40, 50 anos e aparece lá um puto de 23 anos. Como é que nós podemos voltar pelo simples facto de ser uma mulher? Ainda hoje existem muitos estereótipos em relação a pessoas negras, ou pelo sexo, ou às vezes vestir, por terem tatuagens, ou pela maneira de vestir, mas isso não tem nada a ver com a capacidade mental da pessoa. Agora o que é que acontece? Como é que nós podemos transformar uma coisa que é negativa a nosso respeito, porque as outras pessoas vão ficar logo com o pé atrás, como é que nós conseguimos quebrar isso e dar a volta para que essa pessoa nos valorize? E com essa diferença de idades, nos tornarmos uma pessoa-chave, em que toda a gente se lembra na reunião. Eu posso não saber que estava ali, imaginemos que sou uma dessas pessoas, está ali uma pessoa que é da minha faixa etária, ou uma plateia de 10 pessoas, é o João, o Manel, o Zé, mas, está ali o puto de 23 anos, o puto tem umas ideias. E esse clique que nós fazemos nas pessoas é a fórmula para o sucesso, tanto momentâneo como futuramente. E conseguir controlar isso é das tarefas mais difíceis que podemos ter, porque isso exige uma grande concentração e um grande poder de conhecimento de nós próprios. E trabalho, imagino. Sim. Mas quando se trata na relação de pessoas, eu não considero, pessoalmente, isso como um trabalho. Quando eu digo trabalho, é uma dedicação, não é? Sim. Que muitas pessoas às vezes dizem assim, querem uma fórmula rápida, não é? Querem... Já está. Não, isso não funciona assim. Existem vários processos de aprendizagem e temos que respeitá-los para estarmos conscientes da pessoa que somos e das valências que temos. Se eu sei que, não tenho muito jeito para a bricolagem, nunca posso ser um expert em bricolagem. Também porque não me dá gozo fazer isso. A mim, eu gosto de conhecer pessoas, viajar, conhecer novas realidades. Falando em viajar, há pouco estávamos a falar um bocadinho off-record e eu fiquei muito interessado naquilo que falámos sobre as características das pessoas, dos países. Isso é muito interessante. É o seguinte, eu quando estava na faculdade, houve uma cadeira que eu tive de marketing e de organizational behavior, em que um professor meu me falou de um caso que se passou com ele e de um senhor que se chama Hofstede. Este senhor é holandês, ele tem um website em que nós podemos ver e então nós vamos pôr o website por baixo, agradeço, porque assim, para mim é um mecanismo muito grande, é um mecanismo muito importante quando vou a outro país. Sei as diferenças culturais, consigo saber se as pessoas têm aversão ao risco, se existem power distance, que é quando nós estamos a falar, imagina, em controladores aéreos, por exemplo. O comandante assistente ou o comandante principal, se existe aquela power distance, se eu estivesse nesse meio,
É óbvio que eu iria pesquisar sobre isso. Mas isso, eu penso que todas as pessoas devem visitar este website cada vez que vão a um país, porque não sabemos os costumes, não sabemos como é que as pessoas reagem. Claro, porque estamos a até falar a em nível de comunicação, negócios. estamos a falar em cultura. As culturas são muito diferentes, não é? E depois existem sempre os outliers e temos que estar também despertos para essa situação, para não corrermos o risco Os outliers são exceções, não é? São. Que é para não generalizarmos as pessoas todas, porque lá, ok, no website diz que todas as pessoas deste país são conservador. Não são todas as pessoas, é uma tendência que isso, mas essas tendências são alteráveis. E se nós conseguirmos, é a mesma coisa quando estamos nos índios. Eles têm a cultura deles. Nós, quando chegamos lá, temos que saber, temos que respeitar isto, temos que saber quem é o chefe, não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo. Há regras diferentes. E isto, viajar para os países, é exatamente igual. Faz todo o sentido. E temos que respeitar a cultura dessas pessoas. Porque senão caímos em desuso e as pessoas não nos levam a sério. Claro. Podemos ter o melhor produto do mundo, podemos ir vender a melhor coisa do mundo. Se não respeitarmos a cultura deles, eles não nos conseguem. E as melhores intenções, porque às vezes não é só nos negócios, nas relações. Sem dúvida. Eu lembro, agora estás-me a falar, eu lembro em 98, eu tinha um patrão meu que estávamos aqui na Expo e ele dizia, eu traduzia muitas coisas dele, ele dizia, diz aqui na contabilidade, diz isto, não é? E eu depois traduzia, não é? Então vamos lá abaixo tomar um café, e ele, então, mas eu não disse para dizer isso. Sim, em Portugal não posso dizer isso, temos que ir tomar uma bica. Na bica, não é? A coisa tem que rolar. Temos que ir jantar. Não pode ser assim, isto é preciso aqui haver uma preparação, não é? Claro. Porquê? Porque senão a coisa. Ele percebe na mesma, como é óbvio, mas há ali um ritual, não é? Isso é interessante. De namoro. Isto, a relação entre pessoas tem muito a ver com isso. E isso que tu estás a falar tem a ver com autoconhecimento e com conheceres. Ou seja, se te fizessem se dissessem as coisas da maneira como te pediram para dizer, como é que tu te sentias? Sendo português, conhecendo a realidade de Portugal, ok, sentias-te de uma certa maneira. Que para a outra pessoa pode não ser visível. E tu conheceres como é que tu reagirias provoca que tenhas um autoconhecimento muito grande e que possas dar a volta à situação para saber como é que has de lidar com esta situação de uma forma melhor. Claro. E isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Bem, foi espetacular. Esta conversa ia durar horas e horas e horas. Sem dúvida. O que eu gostaria para terminarmos, primeiro agradecer, não é? Agradecer a vocês estarem aí e estarem-nos a acompanhar. Gerações de Mentes Empreendedoras vão estar sempre à segunda-feira aqui, com novos convidados, com mentes empreendedoras. E vamos terminar, sendo, se é possível, não sei, não é? Claro que calculo que não, mas uma dica, se calhar uma dica, não é? Qual é o segredo de uma mente empreendedora? Qual é que é um dos segredos que vai deixar de ser segredo no dia que o contares, não é? Não tem problema. Isto é uma coisa que eu falo muito com amigos meus, com pessoas próximas e com pessoas que realmente olham para mim e me veem quase como um modelo, que eu não gosto muito que me associem a isso. Eu sou apenas mais uma pessoa. No entanto, existem vários conselhos. Conhecermos a nós próprios. Perdermos tempo a conhecer-nos. Isto é exatamente... O que é que tu escolherias como fosse a dica, não é? Para as pessoas que estão em casa poderem pensar, ok, vou fazer um bocadinho mais disto e para testar. Eu acho que a dica é apaixonar-nos por nós próprios. Ótimo, boa. Porquê? Porque quando nós estamos apaixonados por alguém, queremos saber mais da pessoa. Okay. Queremos conhecer como é que a pessoa reage a isto, a este estímulo, àquele. E eu acho que muitos de nós não somos apaixonados por nós próprios. Nós não perdemos tempo a olhar para nós. Não digo isto de uma forma egocêntrica, mas de uma forma construtiva. Claro. E de aprendizagem. E penso que esse é o maior ensinamento que eu tenho seguido em toda a minha vida. É isso. Fábio, quero-te agradecer imenso este primeiro episódio de várias entrevistas de geração de mentes empreendedores. E quando eu digo geração, começamos aos 23, mas é para todas, é a geração da mente e muitas vezes não tem muito a ver com a idade. Como disseste, aprendemos com todos, tem mais a ver com a nossa realidade e com aquilo que fazemos e a forma como vemos as coisas. Como eu sei que viajas muito, também trazes aqui uma mais-valia que eu acho que é muito importante. Não se esqueçam, o site do Overstay, quando vão viajar, tentem perceber um bocadinho a cultura. Isso pode-vos abrir as maiores portas da vossa vida. Acho que essa dica é espetacular para terminarmos, não é?
Então, Obrigado eu por este abraço, prazer. Fábio. Obrigado, E é verdade, mas antes de terminar, antes de tudo, eu tenho sei aqui uma que- oferta muito especial. Isto é um projeto novo em que eu mais eu um estou projeto. ligado. Mais um projeto. O Licor 35 é um licor de pastel de nata e gostava de te oferecer uma garrafinha Agradeço imenso. com toda a amizade. E imagino que isto também teve um percurso desafiante. Muito peculiar e está a ser uma grande experiência, porque eu nunca tinha estado envolvido num projeto em que existisse efetivamente um produto mais em prestação de serviços. Agora existe um produto e estou a aprender imensas coisas. Ótimo. E este licor vai-me levar ao mundo inteiro. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Pois. É quando nós trabalhamos com paixão e com outros valores, realmente as coisas... Sim, sem dúvida. Não é? E há uma coisa, só para terminar, as pessoas preocupam-se muito com a idade que elas têm. Eu tenho 23 anos, eu não tenho medo de arriscar. Porque, ok, está bem, eu se calhar tenho que arriscar nesta fase. Não tenho filhos, não sou casado, não tenho uma família para gerir. Está na altura de eu cometer os meus erros, de arriscar. Eu acho que nós perdemos um bocadinho esta fase, porque estamos tão preocupados em crescer, em ter família, em construirmos as nossas coisas, que perdemos um bocadinho a essência das coisas. Cometam erros agora. Preocupem-se agora, procurem saber, pesquisem sobre vocês próprios, porque tudo, a partir daí tudo vai rolar com muito mais fluidez. Ok, para terminar, então mesmo agora, o que é ser empreendedor? Ser empreendedor é gostar de pessoas. Ok, eu acho que já levamos duas dicas. A paixão e gostarmos de pessoas, e depois cada um vai empreender, porque ser empreendedor pode ser uma dona de casa, não é? Pode ser um motorista de táxi, pode ser o gestor, o diretor. Não é propriamente a posição, mas é realmente a mente, não é? Qual é que é a mente que cada um de nós tem, e é isso que nós na geração de mentes empreendedoras queremos, é dar a conhecer novas formas de ver, novas formas de pensar, para depois cada um adaptar aquilo que interessa. Há coisas que nós falamos que interessa para uns, não interessa. Aquilo que não interessa, retirem aquilo que interessa, utilizem e usem, metem em ação. Sim, é verdade, e é assim, eu vou estar atento a tudo o que vai ser dito aqui, porque eu acho que tenho muito a aprender, e como apaixonado por pessoas e por mim próprio que eu sou, estou sempre a tempo de aprender mais alguma coisa com os diversos convidados que tiveres aqui. Então olha, será agora um prazer. aqui é mesmo a despedida, Tá bem, até muito breve, obrigado. não é? Se calhar vamos nos ver noutro projeto, porque eu sei Sim. que há vários projetos, e até se calhar fazemos um episódio destes noutro país. Nunca Quem se sabe, nunca se sabe. Não é? Nós É estávamos uma a questão de falar aguardarem daqui. para ver, não é? Exatamente. Então, muito obrigado. Nada. Eu vou deixar também aqui uns links. Sim, também podes fazer ligação ao Licor 35, Sim, que a as gente pessoas vai podem meter um bocadinho pesquisar. para elas também descobrirem um bocadinho quem é que é o Fábio, o que é que ele faz e pronto, para quem está interessado. E para si que está em casa, vamos estar na próxima segunda-feira com outro convidado. Eu não vou revelar porque vai ser espetacular, já estou mais entusiasmado do que estava antes, não é? Porque agora paixão e pessoas é certamente um dos slogans da geração de mentes empreendedoras. Então, um grande abraço e até já. Obrigado, Fábio. Obrigado.